Olá, meus amados, meus queridos telespectadores que nos acompanham em mais um estudo da Palavra de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que a graça e a paz de nosso Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vós. Que bom que vocês estão nos acompanhando aí mais uma vez neste estudo. Eu quero agradecer se você tem convidado aí algumas pessoas para acompanhar os estudos com você, se você tem convidado seus amigos, familiares, parentes, vizinhos, irmãos de fé para assistir esses estudos. Isso é muito bom. Se você não tem feito, eu convido, peço que você faça, que você organize momentos especiais aí em algum local escolhido, para que você transmita esses estudos a essas pessoas e que você convide aí as pessoas para acompanharem também as transmissões desses estudos bíblicos tão importantes. Nós vamos estudar agora o tema de número 40, já estamos estudando há um bom tempo, né? E agora vamos estudar o tema de número 40, que tem como título Vida sem Pecado. Será que é possível viver uma vida sem pecado? O que as Escrituras vêm dizendo a respeito deste assunto tão importante? Então eu convido a você que antes de nós darmos início a esse estudo, você se coloque de joelhos em atitude de reverência e adoração ao nosso Deus, para nós elevarmos a Ele uma prece. Vamos orar? Grandioso e eterno Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Também o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra com os nossos telespectadores. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar com cada um deles, abençoando-os ricamente, abrindo o entendimento de cada um deles para compreenderem a Tua palavra. Esteja também comigo, Senhor. Perdoe as minhas faltas, meus pecados, unja meus lábios com o poder de Teu Divino Espírito, para que ao ministrar a Tua palavra eu faça, Senhor, iluminado por Ti. Esteja com os nossos queridos que nos acompanham em toda e qualquer parte agora. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Sabe as suas necessidades, suas lutas, suas dúvidas. Queira saná-las através da Tua palavra e da Tua iluminação. Te suplicamos essas bênçãos, Senhor. Não que haja méritos em nós, mas confiado nos méritos do nosso Salvador, seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então vamos então dar início a este tema de número 40 de nosso estudo da Palavra de Deus, que tem como título, como você viu, Vida sem Pecado. A primeira pergunta diz assim: que testemunho é dado quanto à vida de Cristo na terra? Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da vida de Cristo na terra, como ela foi. Veja o que a palavra de Deus vem dizendo a respeito disso. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 São Pedro 2, versículo 22. Então, como você viu aí, a Bíblia declara que Jesus ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou nenhum tipo, nenhuma espécie de engano. Ele viveu uma vida incorruptível, uma vida correta, perfeita, impecável, podemos dizer assim, né? Vamos para a pergunta de número 2, que diz assim, veja aí: que é verdade a respeito de todos os outros membros da família humana? Vamos ver então o que é dito a respeito de todas as outras pessoas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Então o apóstolo Paulo ele vem dizendo que todos os demais membros da família humana pecaram. Todos nós pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus.
Esse é um fato que nós precisamos reconhecer e confirmar, né? Pergunta de número 3. Vejamos, diz assim: com que pergunta desafiou Cristo a seus inimigos? Vamos ver que desafio foi esse que Cristo fez aos seus inimigos através dessa questão, dessa pergunta. Quem dentre vós me convence de pecado? São João 8, 48. Olha que interessante. Então, Jesus desafiando os seus opositores ali, ele lhes perguntou: quem de vocês me convence de pecado? Em uma outra ocasião, ele disse assim: aí vem o príncipe deste mundo em relação a Satanás, né? Se referindo a Satanás. Quando, se eu não me engano, quando Judas estava vindo, né? E ele disse assim: e ele nada tem em mim. Satanás não tinha nada de que acusar a Cristo, porque Cristo viveu uma vida correta, né? Incorruptível. Vamos para a pergunta 4, que diz assim: até que ponto foi Cristo tentado? Será que Cristo realmente passou por todas as tentações possíveis? Vamos ver o que a Bíblia relata a respeito disso. Um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Então a palavra de Deus declara que Jesus em tudo foi tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. Podemos ter a certeza que Jesus ele foi realmente tentado em tudo, mas venceu todas as tentações, né? Pergunta 5. De que natureza participava Cristo em sua humanidade? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque muitos creem, muitos acreditam que Jesus veio com uma natureza que era sem pecado, vamos dizer assim, uma natureza de Adão antes da queda, que um termo técnico utilizado para as pessoas que acreditam dessa forma é o pré-lapsarianismo. Tem o pré-lapsarianismo, que é aqueles que acreditam que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, uma natureza pura, perfeita, uma carne santa, vamos dizer assim, né? E outros creem no pós-lapsarianismo, que é a ideia que diz que Jesus veio com uma carne já maculada pelo pecado, a carne de Adão após a queda, né? Então vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. De que natureza participava Cristo em sua humanidade? As Escrituras dizem assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Então, para que Cristo pudesse aniquilar a morte, pudesse aniquilar o diabo e suas pretensões, suas acusações, ele veio, ele participou da carne e do sangue, como qualquer filho da humanidade participa da carne e do sangue. Cristo participou também das mesmas coisas. A palavra de Deus é clara em relação a isso, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Então é mais uma pergunta que vem para fortalecer a pergunta anterior. Até que ponto então Jesus partilhou da nossa humanidade comum? Será que foi uma humanidade mesmo semelhante à nossa ou foi uma humanidade diferente? Vamos ver o que as Escrituras vêm reforçando mais a respeito disso. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Então, mais uma vez aí, né, no livro de Hebreus, temos a declaração de que em tudo, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para que ele pudesse então expiar os pecados e ser um sumo sacerdote, um fiel sumo sacerdote, né, naquilo que é de Deus. Aí temos essa nota em nosso estudo que diz assim, uma nota muito importante, diz assim: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída, senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer.
e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e que por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito, e tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3:21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. São João 3:3-7. Então, meus amados, ficou claro aí, nessa nota, que Cristo assumiu a nossa natureza para que pudesse nos resgatar na condição em que nos encontramos, para que pudéssemos redimir, nos salvar do pecado, Pergunta 7. Onde em Cristo condenou Deus o pecado e nos ganhou a vitória sobre a tentação e o pecado? Esse texto é muito importante, veja o que ele diz. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, versículo 3. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele, como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Então ficou claro aí, meus amados, por este texto, que Jesus ele veio na carne para condenar o pecado na carne humana, na carne pecaminosa. Como ele fez isso? Como ele condenou o pecado na carne? Não como um juiz, como a notinha que vem dizendo, sentado na cadeira de juiz e apontando, não, mas vivendo na carne e vencendo as tentações na carne humana. Foi assim que ele venceu, para nos salvar. Penúltima pergunta de nosso estudo, é um estudo mais reduzido, pergunta 8. Pelo poder de quem viveu Cristo a vida perfeita? Vamos ver então a resposta a essa importante pergunta. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. São João 5,30. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, versículo 10. Em sua humanidade, Cristo dependia tanto do poder divino para realizar as obras de Deus como qualquer outro homem. Não empregou para viver uma vida santa nenhum outro meio que não esteja ao alcance de qualquer outra criatura humana. Por seu intermédio, todos podem possuir em si a presença de Deus, de modo que neles opere tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 1 São João 4,15 e Filipenses 2,13. Então nós vemos aí, amados, que Cristo, ele venceu buscando o poder de seu Pai. Não porque ele era melhor do que nós, não porque ele estava em vantagem sobre nós, não porque ele veio e assumiu a nossa natureza. Mas o segredo é que ele não fazia nada dele mesmo, mas ele buscava o Pai para atuar em sua vida, E nós temos à nossa disposição também esse mesmo privilégio, essa mesma oportunidade de buscar o Pai, para que ele viva em nós, para que Cristo viva em nós também, E assim possamos também vencer as tentações. Última pergunta deste nosso estudo, tema 40, Vida Sem Pecado, pergunta 9, que diz assim: que abnegado desígnio tinha sempre Jesus diante de si? Então vamos ver a vida de abnegação que Jesus sempre tinha diante de si.
Veja o que a palavra de Deus vem dizendo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São João 6,38. Então, olha, meus amados, Cristo ele não veio para fazer a vontade dele. E hoje, quantas vezes nós procuramos fazer a nossa vontade, né? Queremos que a nossa vontade seja realizada, não é mesmo? Mas Cristo ele não tinha esse intento. Ele veio para fazer a vontade daquele que o havia enviado, o seu Pai. E nós precisamos buscar também ter esse desejo, né? De fazer a vontade de Deus. Que Deus nos dê força, então, nos ajude para que nós busquemos a cada dia fazer a sua vontade e não a nossa, não é mesmo? Procurar vencer as tentações pelo poder de Deus atuando em nossa vida, para buscarmos viver uma vida correta diante dele, sem cometermos pecados. Não que nós vamos ser pessoas que nunca vão pecar, não é isso. Mas que nós busquemos viver uma vida correta, sem pecado diante de Deus, e assim vencermos as tentações pelo seu poder em nossa vida. Aí agora temos um poema em nosso estudo que diz assim: crê e espera. Não te importe saber nunca o segredo que há para além do teu olhar, procura. Antes neste da vida cruel degredo, tornar tua alma cada vez mais pura. Foge do engano, da insídia e enredo, da descrença ínvia estrada de amargura. Crer é construir, constrói enquanto é cedo. Só a fé bens divinos assegura. Crê e espera na vida que te cansa, cheia de frutos sápidos e flores, lindas Pompeia, a árvore da esperança. Colhe ao menos um fruto e espera o grito que sai de tua alma aiando as tuas dores. Não bate em vão as portas do infinito. Araújo Filho. Então este foi o nosso estudo, Vida Sem Pecado, estudo de número 40. Que Deus nos abençoe para que nós vivamos a cada dia uma vida correta, uma vida sem pecado ao lado de Deus, com a força de Cristo, o poder de Cristo operando em nós. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.